Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, mais um podcast aqui no canal do Café Católico, no Café Expresso. Toda semana postamos um áudio meditando, sobre as coisas de Deus. Neste mês de outubro, eu, Helder, meditarei com vocês sobre o profeta Amós. Este é o segundo encontro, já foi postado o primeiro encontro que mostra, falando um pouquinho sobre o que é profeta, o que é um profeta. Tenhamos sempre, todos os dias, toda a vida, os olhos fixos no Senhor. Neste segundo encontro, vamos ver um pouco da estrutura do livro do profeta Amós e algumas características do livro. O livro do profeta Amós, ele foi escrito, Deus se dirigiu a Amós, como tem até no início do livro, foi no início, daquele período em que Israel já estava dividido. Sabemos que o povo de Deus, após o reinado de Davi e Salomão, com os filhos de Salomão para frente, houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O profeta Amós, ele é um profeta do tempo, em meados do século VIII a.C., então é um profeta pré-exílico. O que é pré-exílico? É um profeta que foi antes do exílio de Babilônia. Sabemos que Israel foi deportado para Babilônia pelo rei Nabucodonosor, naquele período do século VI, em 586 a.C. E profeta Amós, Deus dirigiu a palavra a Amós bem antes disso. Então, a estrutura do livro, o livro do profeta Amós é dividido em 9 capítulos, e tem uma estrutura com o capítulo 1 com o título, tem o capítulo 2 que fala sobre Moabe, Judá e Israel. Quando fala Judá e Israel, quer dizer Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, capital Samaria. Depois, o profeta faz advertências em nome de Deus e ameaças a Israel no capítulo 3, que é a segunda parte do livro. Nessa segunda parte também, no capítulo 4, fala sobre contra as mulheres de Samaria, a ilusão, a impenitência do povo, o castigo de Israel, nos versículos de 1 a 3. E no versículo 4, uma doxologia, quer dizer, uma glorificação a Deus. No capítulo 5, uma lamentação sobre Israel, falando sobre a conversão, que sem conversão não há salvação. O profeta também faz ameaças, faz admoestações, e fala sobre uma iminência de um castigo iminente, sobre também o dia do Senhor, que o Senhor virá se o povo não se converter. E contra o culto externo, que é um culto idolátrico, sobre um culto fora do povo de Deus. No capítulo 7 entra a terceira parte do livro, que são as visões. Amós, ele fala sobre a visão de gafanhotos, depois tem uma segunda visão sobre uma seca, O fio do prumo é uma terceira visão, já no versículo 7 do capítulo 7, e conflito com Amazias. Interessante essa parte do capítulo 7, que Amós é expulso de Betel, e tem um conflito com um profeta do rei, o profeta Amazias. Inclusive, esse texto é colocado na liturgia da palavra, na missa. É um dos textos que é colocado. Na quarta visão, Amós vê o cesto de frutos maduros. Então, ele fala sobre defraudações, explorações, porque é uma temática do livro do profeta Amós e também de tantos profetas, a voracidade dos grandes contra os pequenos, a avidez
dos poderosos contra os pobres, contra os fracos, né? A ganância dos grandes contra os fracos. Tem um texto que é lido também na liturgia, no capítulo 2, que Amós fala sobre por que vendem o justo por prata, né? Por que vendem o indigente por um par de sandálias. Esse texto a gente escutou na liturgia. Depois ele fala sobre um castigo, anuncia um castigo, um tempo de escuridão, um tempo de luto, um tempo de fome e de sede da palavra de Deus. E por último, mais uma vez, um novo anúncio de castigo, né? Dizendo que todos os pecadores, eles se perecerão, né? Se perderão, vão perecer se não se converter. E conclui o livro do profeta na sua quinta visão, a queda do santuário, do versículo 1 ao 4 do capítulo 9. E termina, né? Porque tem que ser assim. É uma palavra dura, é uma palavra para converter os corações, mas também, claro, sempre é uma palavra de esperança. E o livro conclui, né, uma perspectiva, né, futura de restauração e fecundidade paradisíaca, de fecundidade do paraíso. Então essa é a estrutura dos 9 capítulos do livro do profeta Amós. Deixa eu ler o início do livro para fazer algumas observações, enquanto vamos observando o início deste livro do profeta, né? Farei uma observação de alguns detalhes, alguns elementos do livro. Como eu falei, Amós, né, é um profeta que prega em um período em que o Reino do Norte ele está numa situação de prosperidade. E com a prosperidade de Israel, do Reino do Norte, acontece justamente o esquecimento de Deus. Lembrando, no primeiro áudio, no primeiro podcast, eu falei sobre as divisões dos profetas, que havia os profetas, né, tradicionais, aqueles profetas que eram filhos de profetas, haviam os profetas profissionais, ou os profetas oficiais, e os profetas clássicos, que é como o caso de Amós. Amós, ele não pertencia a uma confraria de profeta. Amós foi tirado de onde ele estava, e ele mesmo diz a Amazias: eu não sou profeta de carreira, eu não sou um profeta profissional, Deus me tirou de onde eu estava, né? Então vamos ver o início do livro. Amós capítulo 1. Palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa. O que ele viu contra Israel nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, primeiro já vai dizendo de onde é. Um dos pastores de Tecoa. Um dos pastores de Tecoa. Então, Tecoa é uma pequena cidade que fica justamente em Judá. Veja, Amós vai pregar no Reino do Norte, onde no tempo de Jesus era a Galileia, na parte de baixa, né? E Tecoa, né, e Amós está em Tecoa, que é uma pequena cidade de Judá, que é no Reino do Sul, e fica mais ou menos a 9 quilômetros a sudeste de Belém. Belém, onde vai nascer Jesus. Então Tecoa é no sul, e Deus vai e fala a Amós lá, e manda Amós para o norte, para pregar ao rei, nos dias de Osias, rei de Judá. Então, por quê? Porque existia um rei em Judá e existia um rei em Israel. E nos dias de Jeroboão, que é justamente Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel. Jeroboão de Joás.
né? E é o Jeroboão II. No tempo de Amós, já era o outro Jeroboão. Então, 2 reis, e Deus vai a Amós no sul e manda-o para o norte. Técoa fica no sul, né? Muito bem, a sul de Jerusalém. E ele continua, ele disse: o Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz. Por quê? Porque falou Amós lá no sul. E murcharão as pastagens dos pastores, e secará o cimo do Carmelo. Esse é o princípio do livro, né? Vai dizer que Amós, ele cultivava sicômoros, né? Ele cultivava sicômoros. O que é um sicômoro? O sicômoro é aquela árvore que produz figo. O sicômoro também é conhecido como figueira doida, figueira do faraó. É conhecido também com esses nomes porque produz figos e o tamanho de uma fruta de 2 a 3 centímetros o tamanho. Vocês lembram que quando Jesus, né, vai entrando em Jericó, ele tem o encontro com Zaqueu. Vamos recordar qual era a árvore que Zaqueu subiu. O texto diz assim: e tendo entrado em Jericó, Jesus, né, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. E agora vai dizer a árvore: correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Então o sicômoro que Amós cultiva, né, e cultivava, era um cultivador de sicômoros, como vai dizer no capítulo 7, quando ele vai encontrar-se com Amazias, é isso que Amós diz. Deixa eu olhar aqui o texto. Pronto, cadê aqui? Isso. No capítulo 7, né? No versículo 14, ele diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou um profeta nem filho de profeta, eu sou um vaqueiro, um criador de gado. Veja, Amós ele não era um pastor de rebanhos, no sentido que tomava conta do rebanho de outro, não. Ele era o dono, ele era um criador de gado, ele era um criador de rebanhos. A tradução de Jerusalém coloca como vaqueiro, ele mesmo falando a Amazias: eu sou um vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Inclusive, né, tem aquele texto do livro dos Reis que vai falar sobre Moabe, e é justamente a profissão de Moabe. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Mesa, rei de Moabe, né, era criador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros. Então, criador de gado. Era isso que Amós era, um criador de rebanho, né? E Amós, ele, né, foi chamado por Deus, né, profetizou no Reino do Norte, em Betel, que era perto da fronteira de Judá. Ele advertiu o Reino do Norte por causa de uma situação que estava acontecendo naquele tempo do povo. Uma despreocupação leviana com o povo, principalmente com os pobres. É uma temática do profeta sobre a questão social do grande contra o pequeno. Era o auge da prosperidade do povo de Israel no tempo do norte, no Reino do Norte, um tempo de prosperidade, e havia uma despreocupação tanto com a lei do Senhor, e por consequência, se esquece de Deus, irá se esquecer também do povo. Então, diante das ameaças políticas, havia uma confiança excessiva em Jeroboão II,
e esquecer-se de Deus, e por consequência também esqueceu-se dos pobres. No início, né, Amós vai falar sobre ameaçando as várias nações, né, nações como Damasco, como Gaza, Filisteia, Tiro, Fenícia, Edom, Amon, Moabe. Vai falar de Judá, do Reino do Sul, mas Israel, contra Israel, será um discurso bem mais longo, né? Assim falou o Senhor, no capítulo 2, versículo 6. Pelos 3 crimes de Israel, pelos 4 não o revogarei, porque vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra e a cabeça dos fracos, e tornam torto o caminho dos pobres. É uma temática muito grande, né? É um tema profético, não só em Amós, mas também em Miqueias, no profeta Sofonias, no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel, a respeito de pisar, né? Tornar, como diz Amós, tornar torto o caminho dos pobres. E Amós vai falar isso, né, diante do rei. E Amazias vai entrar em contradição com o profeta Amazias. No próximo encontro, vamos ver mais um desses textos, o encontro de Amós com Amazias diante do rei. E que fique de lição, né, para a meditação de hoje, né, a coragem e a intrepidez do profeta. Profetizar é falar em nome de Deus, como meditamos no primeiro encontro. É falar em nome de Deus, é o arauto de Deus, é aquele que porta a voz de Deus, aquele que fala as palavras de Deus. Quando as palavras são mentiras, não vem de Deus, só vem de Deus aquilo que é a verdade. E a verdade é Jesus, né? Tenhamos sempre os olhos fixos em Jesus. Como Amós cultivava os sicômoros, e um desses sicômoros, lá com Zaqueu, viu Jesus passar. É como a cultivação do sicômoro, né, no Antigo Testamento, vai culminar em um sicômoro no Novo, recordando que há árvores, a natureza, a criação, testemunha a passagem do seu Deus. Outra árvore vai gerar o fruto bendito na cruz, a árvore da cruz. Então, que possamos ser dóceis à palavra para falar com coragem, em nome de Deus, como o profeta Amós. Meditaremos um pouco mais sobre este livro, em uma das passagens que é o encontro de Amós com o rei e o profeta do rei, Amazias, no próximo encontro. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, tem piedade de nós, e dai-nos a tua graça, o teu perdão e a tua paz. Vós que sois Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e que no próximo encontro possamos meditar, meus irmãos, a santa palavra de Deus, dando continuidade no livro do profeta Amós. Deus os abençoe e Deus vos guarde, livre vocês do mal e conduza-nos, todos nós, à vida eterna. Amém.